Elias estava no alto da montanha, sentado, olhando o horizonte. A cidade parecia brinquedo do lugar em que ele se encontrava. O céu cinzento, formando os primeiros sinais em lusco-fusco para o fim da tarde, onde não fosse, mas o vermelho e laranja tomaria conta. Devido à seca e poluição, as tardes eram encantadoras, lógico, que a natureza nunca deixa de criar um espetáculo fantástico. Mas também era triste, porque este vermelho laranja significava poluição. O ar sujo, seco, causando pequenas gripes, resfriados mais profundos e até mesmo uma influenza profunda que levava à cama o paciente desavisado. Também era causa de asmas, bronquites e tantas outras doenças oportunista do verão prolongado que atacava os pulmões da população desavisada. Elias estava ali, sentado, observando o horizonte. Resolvera fazer uma férias diferente do que já estava acostumado, porque sempre era assim. Trabalhava 12 meses, tirava um mês de férias e sempre buscava conhecer lugares novos, bonitos, elegantes, turísticos. Mas Elias sempre voltava com a mesma sensação de vazio que fora. Sentia que a vida lhe pesava com profundidade. Achava que deveria ser pela correria no hospital, pelo entre e saio constante de pacientes, pelas gripes e doenças outras, pelas infinitas cirurgias, pelo cansaço do hospital esterilizado, as câmeras frias dos centros cirúrgicos. Ou também pensava que podia ser a ausência de um relacionamento, já que o tempo fora passando e ele se acostumara tanto à sua solidão que esquecera-se como é que corteja uma moça. Fora embreando-se na floresta de si mesmo e vivendo por viver na floresta de pedra e selvagem em torno de si. Eram dois ambientes opostos, catastróficos às vezes, e que ele lutara persistentemente em reduzir a nada, tanto os seus sentimentos como a solidão que lhe acompanha os dias.
Mas esta angústia tão preocupante e que ele se recusara a procurar um colega de trabalho e explicar a dor que lhe atravessava o peito, que ele pediu férias antes de completar 12 meses de trabalho, quebrando a primeira regra de sua vida. 12 meses, o 13º mês, férias. Essa brincadeira quase inconsciente que criara desde a sua adolescência permitiu que a cada férias fosse num mês, e a cada férias podia passar em um lugar completamente novo e diferente. Mas desta vez ele não planejou nenhum lugar. Simplesmente montar uma mochila, pegar a barraca e resolveram explorar as montanhas da própria região em que vivia. Queria sentir um pouco mais de perto a natureza. Lembrara do velho chalé de um companheiro de infância no alto da montanha, entrou em contato e ele riu-se até acabar e disse: aquele lugar está caindo aos pedaços. Desde que meu velho pai partiu, nunca mais voltei lá e ele não me interessa. Passe aqui, pegue as chaves e espero sinceramente que você consiga tirar algum proveito, mas já vou lhe avisando. Está há muito tempo abandonado. Por isso recomendo que vá mais cedo, porque é bem provável que terá que fazer uma bela faxina antes de verdadeiramente começar as suas férias. E foi assim que Elias pegara o seu jipe de manhã, carro apropriado às aventuras da vida, mas que ele tem deixado meio de lado, andando sempre no conversível mais sofisticado e mais apropriado ao hospital que trabalha, e as férias sempre voltadas em aviões e carro alugados no local que chega. O velho Jeep, do tempo da mocidade, que estava encostado há tanto tempo, até que funcionou bem, revisou o motor, o combustível, o óleo, a bateria, os pneus, jogar as mochilas, colchonetes e tudo que mais de tralha que ele achou que poderia utilizar e pegar a velha estrada, esburacada, tomada pelo mato selvagem, mas que começou tão bem. Passou um dia se divertindo em desviar de buracos e tirar galhos do meio do caminho. Chegara já a sol alto no local. Realmente, o seu amigo Fabrício estava correto. O lugar estava completamente abandonado. Ainda bem que se lembrou de levar bastante água. Não se preocupou em fazer faxina ou coisa parecida, apenas foi verificar se ainda funcionava o refil de luz. Mexeu aqui, mexeu ali, verificou água, fez filtragem, pegou um pouco de madeira para acender o fogo, olhou tudo e resolvera caminhar em volta e olhar o local. No passar dos dias, foi deixando o lugar apropriado, limpo e não exatamente confortável. Mas a paz e a tranquilidade daquele lugar era diferente de seu apartamento vazio e altamente
absolutamente luxuoso. Realmente tinha paz ali. Seu Ernesto, o que era o proprietário original desse lugar, tinha razão. Aqui é um recanto de paz. Pensando nisso, começou a explorar o lugar. E numa dessas voltas, com tranquilidade, descalço, com a perna da calça virada, arregaçado, sem camisa, escutou um gemido, afirmou o pensamento, a concentração, e ele estava certo, havia um gemido, um choro pequeno. Foi em direção e encontrou um filhote de cachorro, desses vira-latas de ruas, enroscado numa planta cheia de espinho. Com muito cuidado e evitando ser mordido, desenroscou o bicho. Como estava muito ferido e como bom médico que é, se eu trato de gente, porque eu não posso tratar de um cachorro, levou para a cabana, fez os cuidados, deu alimento. E não é que o bichinho se firmou, se aprumou, colocou o nome do bichinho de Espinhoto. Afinal, foi no lugar de espinhos que encontrou. Agora estava sentado ali, olhando a cidade, parecendo uma maquete, parecendo casinhas de brinquedo, de legos. O espinhudo estava ao seu lado, porque onde quer que vai, o espinhudo vai atrás. E ele pensou: que lugar gostoso, que lugar cheio de paz, que lugar tão abençoado pela natureza, mesmo agora que estamos em seca. Quanta paz aqui que enche meu coração de luz. E pela primeira vez, Elias olhando o sol que se punha lá no horizonte, ele pensou em Deus. Não o Deus da igreja que faz tanto tempo que não vai, que nem lembra mais como é que se fala. Mas esse Deus que está ali na natureza, que está pulsando junto com você, no sol que se punha, no céu que começa a escurecer, nas estrelas que daqui a pouco surgirá, nas árvores dizendo que precisa de água, na poeira encrestada em suas folhas, nos pequenos insetos e lagartas que se arrastam, no espinhudo que encosta, como a dizer: estou aqui e compreendo o que pensa, e nele mesmo, que é um homem que nunca tinha pensado em Deus como parte de si próprio. O homem na natureza, a natureza no homem, a natureza e Deus, Deus na natureza. Ele entende tão profundamente de células, compreende cada mínimo detalhe de uma célula cancerígena.
Sabe o que fazer com o paciente que vem com a tosse seca. Sabe olhar o pulmão como ninguém. Foi para isso que estudou. Desde todo sempre teve paixão por esse órgão tão sensível do corpo humano que enche como uma bomba de um ar e exala outro, permitindo assim a vida. Mas nunca tinha pensado nessa conexão com tudo e nessa força que é a vida. Não tinha mais tristeza, nem a melancolia e muito menos o tédio que se encontrava quando estava no hospital ou em casa. 15 dias de um lugar isolado, sem ninguém, sem nada, sem celular, sem nada, absolutamente nada que o prendia ao mundo, e ele já conseguia pensar em Deus. 35 anos sem nunca pensar em Deus. Olhou o manto que trouxe, estendeu na grama e deitou para olhar os céus. Porque daqui a pouco será um espetáculo à parte. Como não há luzes, ele pode observar o céu. Ao deitar-se espinhudo, entende que é a oportunidade de deitar-lhe na barriga. Sorri sozinho e diz: Você é folgado, hein, cara? E volta para os seus pensamentos, para esse Deus e para todas essas coisas que está diante de seu olhar. E pela primeira vez, pelo menos a primeira vez consciente, ele disse: Meu Deus, você existe de verdade. Não é uma fraude como tentam vender. Você está em mim e eu estou em ti. E consigo compreender agora o que Jesus queria dizer quando falava que era um contigo, porque nesse exato momento eu sou um contigo. E se tu és meu pai também, ele é meu irmão. Regra simples, mais simples do que regra de três. Mais simples que um ser unicelular. Que bom que eu descobri que você existe e que está em mim, porque agora eu tenho certeza que não estou morto. Mas até ontem eu estava. Era uma alma vivente
sem ciência de si. Obrigada por me proporcionar a melhor férias de toda a minha vida. Elias adormeceu. Acordou um tempo depois, com um espinhudo ali lamber a cara, e ficou surpreso ao perceber que o sol já estava surgindo no horizonte. A primeira noite da sua vida, que dorme inteiramente sem acordar, sem se mexer. Volta para a cabana, fecha tudo, pega o espinhudo, coloca no carro e diz: vê se você se comporta, porque ainda não tenho coleiras para você. E desce a montanha. Vai para casa, liga para o Fabrício, se encontram à tarde. 3 dias depois, ele era o proprietário da cabana. A partir dali, era um sobe e desce com um jipe e, lógico, o espinhudo ao lado, levando um mínimo de modernidade. Consertou o telhado, as paredes, piso aqui e acolá, tudo de madeira, mantendo o original, fazendo a tulha, ampliando o lugar, fazendo plantações, criou um jardim, a irrigação através do seu poço artesiano, e muito devagar e aos poucos mudou-se definitivamente para a cabana. Alugou o apartamento, descia de madrugada para o trabalho, olhava as pessoas com um novo olhar, com um sorriso, cumprimentando desde o porteiro até o diretor. Sempre com uma palavra amiga, sempre com um riso encantador. E foi assim que um dia na cantina do hospital, tomando uma sopa quente, porque não poderia voltar naquele dia, já que teria mais 2 cirurgias ainda pela frente, a moça sorridente puxou a cadeira e disse: posso sentar aqui? Não tem outro lugar. Ele se assustou, olhou para a moça e disse: já que sentaste, ela caiu na risada e disse: desculpa, sou estabanada mesmo. Mônica, como que é o seu nome? Elias. Prazer, Elias. Eu sou a nova médica que foi transferida. Ah, então nós vamos trabalhar juntos. Mesmo? Mesmo. Que bom. Depois desse encontro tão improvável, os encontros eram sempre nas salas de cirurgias. Mônica era excelente, a parceira ideal, mas não passava disso. Até que um dia
Ao sair do hospital, o seu velho Jeep, a vê no ponto de ônibus e pergunta para onde vai. A pensão onde ela ficava era caminho, seu caminho. Ele dá uma carona e, no impulso, convida para passar o fim de semana no seu chalé. E explica que não é nada mais do que isso. Apenas ela conhecer um lugar diferente da cidade, já que ela era nova ali. E lá se foi a Mônica para o chalé. Ficou encantada. Amou o espinhudo. E os fins de semana passaram a ser constantes. O namoro aconteceu naturalmente. A convivência da mesma forma. O casamento foi singelo. Os dois, o espinhudo e o amigo Fabrício e a sua esposa Rosângela. Do lado da Mônica, um casal que estava no cartório. Tanto ele como Mônica amam esse lugar. Nunca mais tiveram tédio. E as férias é explorar as montanhas das regiões, sempre levando o espinho. E nunca mais Deus saiu da vida dele. E ele falou desse Deus para Mônica. E ela amou conhecer. Invariavelmente eles dormem vendo as estrelas, menos no inverno. E dentro da mais pura simplicidade, eles encontraram a felicidade. Porque cada um procurou conhecer-se e reconectar com o Criador. E o dia que toda a humanidade conseguiu fazer isso, haverá um novo céu e a nova terra, herdada pelos mansos e os pacíficos. Mauro Augusto.